Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao Vencendo Concursos e nós vamos dar início ao nosso curso de Administração Financeira e Orçamentária, ou como cai no seu edital, Orçamento Público, Noções de Orçamento Público ou Finanças Públicas. Vários nomes aí, né? Na verdade, nós podemos utilizar para essa matéria, para esse assunto que vem se mostrando cada vez mais importante nas provas de concurso. Você deve ter reparado, né, que os concursos cada vez mais se utilizam do tema, do assunto, até um tema importante atualmente, e claro, obviamente, inclusive como conhecimentos específicos. Por isso há uma necessidade muito grande de você estudar para esse concurso com bastante afinco. E o que a gente vai fazer aqui agora é justamente tratar do assunto de uma maneira que você consiga ter toda a informação possível e necessária para que você realmente possa mandar super bem no seu concurso. Logo, o curso preparatório de Administração Financeira e Orçamentária, ele está voltado à parte teórica da matéria e dentro da teoria nós resolveremos questões de provas anteriores para que você possa observar como que o tema pode ser abordado na sua prova, tudo bem? E além disso, você também terá bateria de questões comentadas de provas anteriores também, das bancas examinadoras, aí, Fundação Carlos Chagas, CESP, entre outras, para que realmente você esteja bem preparado para o seu concurso, beleza? Então, bora começar! Bom, pessoal, então nosso curso completo aí, Teoria e Questões de Administração Financeira e Orçamentária. Bom, e nós vamos iniciar com conceitos a respeito de orçamento público, ok? Esse vai ser o nosso tema nesse vídeo, para que a gente possa ter condições necessárias de evoluir ao longo da nossa jornada aí, ao longo da nossa matéria de Administração Financeira e Orçamentária. Bom, galera, então vamos lá para os primeiros conceitos relacionados ao tema, né? Bom, eu coloquei aqui para você visualiza aí comigo, sobre noções de orçamento público, conceito. Orçamento público é um instrumento de planejamento da ação governamental, onde o Poder Legislativo aprova as despesas para o Poder Executivo, justamente, né, executá-las. Cada poder aí tem a sua atividade típica, podemos entender assim. Veja, o legislativo ele legisla, essa é a sua atividade típica, enquanto o poder executivo, como o próprio nome diz, né, sua atividade típica é executar. Apesar que o orçamento ele é uma lei de iniciativa do poder executivo. É muito importante você levar isso para a sua prova, tá? São leis, né, de iniciativa do Poder Executivo. Então, o Poder Executivo faz o quê? Ele prepara, ele elabora. Ao elaborar o orçamento, o Poder Executivo encaminha esse orçamento para o Poder Legislativo, para que aí sim o Poder Legislativo, como você pode ver aqui, possa aprovar. Ao aprovar, ele devolve para o Poder Executivo e aí o Poder Executivo vai colocar isso em prática, né? Executar o orçamento. Claro, veja bem, desde que anteriormente tenham sido estimadas as receitas. Por quê? Porque o Legislativo ele vai aprovar as despesas de acordo com as receitas, de acordo com a previsão de receita para o ano aí do orçamento, ok? Isso significa dizer que há uma necessidade de um equilíbrio orçamentário, que inclusive nós chamamos isso de princípio, o princípio do equilíbrio orçamentário, onde as despesas elas não podem ser superiores às receitas, beleza? Há uma necessidade de equilíbrio já justamente no projeto, na proposta orçamentária. Bom, e aqui também diz assim, como ele é um instrumento de planejamento de ações, é capaz de reduzir as desigualdades sociais do país. O orçamento ele tem isso como destinação, finalidade, né? Reduzir as desigualdades sociais e também, por que não dizer, reduzir desigualdades regionais por meio do orçamento. É claro que nesse caso o orçamento ele terá o quê? Funções, e essas funções
justamente vai visar essa ideia de redução aí das desigualdades sociais. Continuando, a parte orçamentária ela está em duas fases. Ela está na fase de elaboração e também de implementação. Então, se elabora o orçamento, né? Cria então o projeto, podemos dizer assim, projeto, a proposta orçamentária. E aí, ao criar essa proposta orçamentária, ela vai precisar o quê? Ser implementada. E aí, para ser implementada, vem aquele lance lá que eu já comentei para vocês, né, anteriormente, de passar isso para o legislativo e o legislativo aprovar. A parte de administração fica na fase da execução orçamentária, que é justamente colocar em prática o orçamento, fazer com que o orçamento realmente ele funcione da forma como ele foi planejado, projetado. A administração pública ela tem uma missão. O que é missão, gente? Missão a gente pode entender que é a razão de ser, né? É a razão de ser, é a razão de existência, no caso, da administração pública. E essa razão de ser tem a ver com o princípio da finalidade na administração pública. O que é o princípio da finalidade, pessoal? O princípio da finalidade tem a ver com o bem comum. Bem comum. O que é o bem comum? Interesse de todos, interesse público. Então, tudo que a administração pública faz, ela tem que fazer pensando na sociedade. Em que o orçamento ele tem que levar em consideração isso, para que as pessoas tenham condições, aí, tenham bens, tenham serviços, né? Tenham direito aos programas, às políticas públicas que o governo, obviamente, projetou para o determinado orçamento. Continuando, aqui sobre o princípio da finalidade, todas as ações da administração pública sejam direcionadas para a satisfação dos usuários dos serviços públicos. E para conseguir isso, precisa do quê? Precisa definir objetivos, como está aqui. O que é um objetivo? Objetivo é aquilo que se pretende alcançar, aquilo que é desejável, tudo bem? Mas veja bem, aquilo que se pretende alcançar, que é desejável, consequentemente, a administração pública ela vai precisar de recursos para alcance desses objetivos. E recursos tem a ver com o quê? Tem a ver com receitas. Esses objetivos, de uma certa forma, vai acabar tendo custo, né? Tendo gasto, ou seja, aqui realizará gastos, que nós vamos chamar de despesas. Então, quando essas duas palavrinhas elas se encontram, despesas e receitas, nós temos justamente o que nós chamamos de orçamento público, ok? Não é muito diferente, claro, dentro de proporções, o que acontece, por exemplo, na nossa casa, com a nossa família, você, durante um ano, né, você vai se planejar, fazer um projeto de custos, de gastos, sejam esses para manter as coisas funcionando, sejam gastos aí pensando em investimentos, reformas, melhorias. O governo vai fazer a mesma ideia, a mesma coisa. Obviamente que tem objetivo traçado para isso. Tem que ter objetivo traçado para isso, ok? Bom, quais são as legislações pertinentes relacionadas à matéria de administração financeira orçamentária que não pode faltar na sua leitura? Você precisa ter em mãos aí o artigo 165 a 169, fazer muita leitura a respeito desses artigos aqui da Constituição Federal, que trata justamente do assunto, né? Orçamento. Você precisa também fazer leitura da Lei 4.320/64, que ela ela traz disposições relacionadas sobre normas gerais e direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, estados, municípios e Distrito Federal, ou seja, uma lei abrangente aí para todos os entes da federação. Além disso, você também precisa fazer leitura da LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei 101/2000. Essa lei, ela traz normas de finanças públicas
voltadas para a responsabilidade aí, né, da gestão pública, na gestão pública e da gestão pública, ok? Ou seja, por parte do gestor, certo? É encarado como normas de conduta. Aqui a gente vai ouvir falar sobre responsabilidade fiscal, ter uma boa gestão, transparência. A lei trata disso, certo? E outros artigos aqui importantes, né? Artigo 24 da Constituição Federal, tem a ver também com a nossa matéria. O artigo 84, que diz na Constituição Federal que compete privativamente ao presidente da República enviar ao Congresso Nacional as leis de orçamento. Quais são as leis de orçamento? Está aqui, ó. PPA, significa Plano Plurianual. LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e LOA, Lei Orçamentária Anual. Pessoal, no orçamento tem um princípio que é bem importante e pertinente, eu já tratar aqui com vocês, apesar de não ser um princípio exclusivo do orçamento, tá? É o princípio da legalidade. Por que o princípio da legalidade tem uma importância? Eu já quero mostrar para você aqui na parte de conceitos, né, básicos sobre orçamento público. Porque, na verdade, as receitas e despesas elas devem estar expressas em lei. Isso significa dizer que quando se cria um projeto de lei de orçamento, vou chamar aqui ó, de LOA, né, Lei Orçamentária Anual, o que nós vamos ter na proposta orçamentária? Nós teremos aí as receitas previstas e as despesas fixadas, autorizadas. Isso significa que toda e qualquer despesa precisa estar na lei, precisa estar, como está dizendo aqui, né, expressa em lei, ok? Aliás, o governante, o gestor, seja de um órgão, uma entidade que, né, pertence à administração pública, ele não pode, na verdade, ter gastos que não estejam na lei, que não façam parte da lei, ou seja, precisa dessa autorização. E logo é uma autorização que nós chamamos de autorização legislativa. Então guarda isso que é importante, né? Receitas e despesas na lei. E o orçamento público, ele contém objetivos, conforme eu havia dito para vocês, e podemos dizer que são dois objetivos aqui de maneira básica, um que nós chamaremos aí de manutenção, olha só, manutenção dos serviços, então, objetivo número 1. A manutenção dos serviços tem a ver com despesas cotidianas, despesas do dia a dia, como as despesas chamadas despesas de custeio, que seriam aí, por exemplo, custos, né, com pagamento de água, luz, telefone, salário de funcionário. São exemplos para você ter uma noção, uma ideia de como que isso, na verdade, pode ser tratado, tá? Então, são despesas do dia a dia, despesas cotidianas, que também nós podemos chamar aqui de despesas correntes, que, aliás, né, estudaremos mais para frente a respeito desse assunto, as despesas correntes. E temos também aqui o objetivo número 2, que a gente chama de melhoria de serviços. Melhoria de serviços tem a ver com o quê? Tem a ver com investimentos, ok? Tem a ver com reformas, certo? Investimentos e reformas, que podemos também chamar aqui de despesas de capital. Despesas de capital, segundo o grande objetivo da administração pública. Então, veja, a administração pública, a partir do momento que ela tem aquela coisa, aquele conceito que eu comentei para vocês anteriormente, de finalidade do bem comum, do interesse público, ela vai procurar definir seus objetivos dentro dessas diretrizes aqui, podemos dizer, né? Manutenção dos serviços e melhoria dos serviços, ok? Bom, continuando, as despesas, elas podem ser, então, logo, despesas de custeio, inversão financeira e investimento. A gente vai tratar de tudo isso aqui, tá? Só lembrando que custeio tem a ver com despesa corrente. Já inversão financeira e investimento tem a ver com despesa de capital. Tanto uma como a outra precisa estar autorizada para ocorrer, para acontecer. Além disso, nós temos aqui um outro conceito, uma outra ideia, que de transferência como despesa também. Quando você tem
um repasse, uma transferência de um ente federado para outro, né, da União para o Estado, de um órgão para outro, ok? Ou de uma categoria de programa temático para outro programa, exemplo, um dinheiro que vai ser transferido da área X para a área Y, educação para a saúde, como por exemplo, certo? Então nós chamamos isso de transferência. Para quem recebe, logo é uma receita. Para quem está transferindo, logo é uma despesa e isso precisa ser também contabilizado. Todas as informações precisam realmente de registro, de um registro contábil aí na administração pública. A gente chama isso de contabilidade pública, né? Que é o orçamento. A peça orçamentária conterá todas essas informações. Bom, quais são as características aqui do orçamento público? Vamos ver as características aqui pertinentes. Primeiro, que ela tem que ser, né, o orçamento público tem que ser direcionado para a satisfação do usuário, que é a ideia do bem comum, certo? Que já falamos sobre isso. É voltado para o alcance dos objetivos, que você viu lá comigo, melhoria e manutenção dos serviços. O orçamento é um programa, porque na verdade ele está voltado a planejamento, certo? Planejamento, isso significa dizer definir objetivos, metas, estratégias, planos de ação, programas temáticos. Então, programa na área da educação, programa na área da segurança pública, da infraestrutura, da saúde, ciência, tecnologia e assim por diante. É composto por receitas e despesas, como você já observou comigo. Tem aqui o princípio da legalidade, né? Porque o orçamento é expresso em lei. É elaborado pelo Poder Executivo, conforme eu havia dito para você. Nós vamos trabalhar posteriormente sobre o prazo que o Poder Executivo tem para elaborar, quando que ele tem que encaminhar para o Poder Legislativo aprovar, tudo bem? É aprovado pelo Poder Legislativo, já mencionei isso para você, e é feito para um determinado período de tempo. Esse período de tempo nós chamamos de exercício financeiro, como você pode observar aqui, ó, exercício financeiro, tá? O artigo 34 da Lei 4.320/64, ele trata a respeito do assunto exercício financeiro. O exercício financeiro ele coincide com o ano civil. Isso significa dizer que ele inicia no dia 1º de janeiro e finaliza no dia 31 de dezembro, equivale a um ano. Então, logo, o orçamento ele é feito para esse período aqui, exercício financeiro, um ano. Conceito de orçamento, programa de custeio, inversões financeiras, investimento elaborado pelo Executivo e aprovado pelo Legislativo para um determinado período de tempo, que nós já sabemos, exercício financeiro. Bom, atividade financeira do Estado é a procura de meios para satisfazer as necessidades públicas, conceito aqui interessante de Alberto Deodato. E para Aliomar Baleiro, é obter recursos, chamados aí de receitas públicas. A gente vai trabalhar aqui todas as receitas públicas que a administração pública, né, a gestão pública aí observa a possibilidade de conseguir. Criar crédito público, endividamento público, gerir e planejar a aplicação desses recursos e despender recursos. Ou seja, a receita que vai entrar nos cofres públicos precisa ser utilizada. E isso logo a gente chama de quê? De despesas públicas. Continuando, qual a importância do planejamento orçamentário? A gente pode entender que é saber o caminho, saber qual é o caminho, se o caminho está correto, né? Seguir as diretrizes. E aí, obviamente, ter eficiência, que é utilizar o recurso da maneira certa, fazer mais com menos, ok? A gente pode pensar dessa forma. Com eficácia, alcançar os resultados pretendidos. Efetividade, que é você causar impacto, transformar a vida das pessoas por meio aí do orçamento. E ser algo que seja possível realmente de executar, ou seja, realizar aquilo, né? Colocar em prática. O sistema orçamentário brasileiro, ele é multidocumental, ok?
Ele é multidocumental. O que significa isso? Significa que nós temos 3 leis do orçamento. Uma lei chamada PPA, a outra chamada LDO e, por fim, a LOA. Tá? É uma sequência aqui de leis. Como você pode, eu fiz exatamente dessa forma, tá? Para você entender que é uma sequência. Então, primeiro o PPA, que significa Plano Plurianual. Depois a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. E por fim a LOA, Lei Orçamentária Anual. Cada uma delas tem lá suas finalidades. O PPA, por exemplo, ele é entendido como a lei, o instrumento de planejar do governo. Então é o planejar. Já a LDO orientar. E a LOA executar. Ou seja, a gente pode entender o seguinte, que no plano plurianual nós teremos os programas do governo, as políticas públicas. E aí a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, verifica quais são as prioridades, justamente para orientar a elaboração da LOA. Então, aquilo que foi planejado no PPA vai ser consolidado, podemos entender dessa forma, na LOA, na Lei Orçamentária Anual. Então, nós temos essas 3 leis formando o sistema orçamentário brasileiro. Vale lembrar que até a Constituição Federal de 88, nós tínhamos somente a LOA, a Lei Orçamentária Anual. A partir da Constituição Federal de 88, passamos a ter, além da LOA, o PPA e a LDO, para ficar melhor ainda a ideia do planejamento e da orientação. Eu sei que você de repente vai pensar, pô, eu não vejo isso muito na prática. Imagina então se não existisse esse conjunto aqui de leis, ok? Bom, continuando, ó, a gente também pode entender aqui como níveis de planejamento. O PPA, ele é entendido como planejamento estratégico do governo, tá? Apesar que o planejamento do PPA é um planejamento a médio prazo. Por que eu digo que o planejamento do PPA, plano plurianual, ele é a médio prazo? Porque, na verdade, ele é um plano de vigência de 4 anos. Tá? Então, é entendido como um plano a médio prazo, porém estratégico. Já a LDO, ela pode ser entendida aí como um plano tático do governo. Agora, a gente tem que tomar um certo cuidado, tá? Já caiu em prova de concurso, como a banca ESAF, falando que a LDO é planejamento operacional. Por quê? Porque a banca examinadora levou em consideração que a LDO, todo ano nós temos uma LDO. Todo ano, certo? Todo ano a gente tem uma LDO. Apesar de a LDO ter um prazo de vigência maior do que 1 ano, a bem da verdade, tá? Porque ela é elaborada, encaminhada e tem que ser devolvida para que o chefe do Poder Executivo possa sancionar mais ou menos no meio do ano, em julho, vamos dizer assim, né? Então ela já entra em vigência nesse período e é válida também para o próximo ano. Então é cerca de mais ou menos 1 ano e meio, certo? Mas algumas bancas examinadoras, FCC e CESP eu não vi isso ainda, mas no caso da ESAF e outras bancas, já chegou a mencionar que a LDO é um plano operacional. E aí você vai tomar cuidado com o quê, né? Se for uma questão de múltipla escolha, em que na alternativa você encontre lá dizendo que a LDO é operacional, assim como a LOA, e de repente as outras alternativas realmente são alternativas aí absurdas, erradas, aí você vai marcar essa. A gente vai ter que ter esse jogo de cintura muitas vezes, viu, pessoal? Por quê? Porque para muitos doutrinadores, a LDO é plano tático, mas já teve questão de prova abordando como plano operacional e a banca examinadora não voltou atrás no seu conceito, entendeu? Então, temos que ficar de olho nisso. E a LOA não tem segredo, né? A LOA é plano operacional mesmo, tá? Porque é o executar do governo, é a realização do plano, certo? A LOA, ela tem vigência aí de 1 ano, então todo ano nós também temos uma lei orçamentária anual. Importante você guardar isso. Outra coisa também interessante é que o PPA, apesar de ter um prazo de vigência de 4 anos, esse prazo de vigência de execução não coincide
com o mandato do chefe do Poder Executivo. Por quê? Porque a execução do plano entra no segundo ano de mandato, certo? Isso significa dizer que vai ultrapassar o mandato do governante e, consequentemente, vai ser válido dentro do primeiro mandato do próximo governante, certo? Então, é bem interessante isso. Não coincide com o mandato. Beleza? Vamos continuar. Pra você entender aqui melhor, instrumentos de planejamento, como eu falei, PPA é o planejar, LDO é o orientar e LOA é o executar do governo dentro do sistema orçamentário brasileiro. As leis têm uma sequência. Primeiro, o PPA, como eu falei, o que fazer do governo. Segundo, LDO, o poder fazer. E terceiro, LOA, o fazer. Por quê? Por que LDO é o poder fazer? Porque é a LDO que vai informar, estabelecer quais são as prioridades e o que pode ser feito. Orienta. Aqui um exemplo bem legal, né, para você visualizar essa ideia do PPA 4 anos, LDO e LOA. Então a gente tem um PPA 2016-2019, certo? Então nós estamos aqui no ano de 2019, então logo nós estamos no último ano do PPA 2016-2019. Esse PPA aqui ele foi elaborado em 2015, porque se elabora um ano antes, certo? Então ele foi elaborado no ano de 2015 e entrou em execução no ano de 2016, ok? Esse ano nós temos um novo governo, aqui 2019, que na verdade está elaborando o próximo PPA, que vai ser 2020 até 2023, certo? Então você tem aí, na verdade, 4 anos, né? 2020, 21, 22 e 23, ok? Porém, em 2023 será um novo mandato, pode até ser o mesmo governante, né? O mesmo chefe do Poder Executivo, ok? Mas vai ser um novo mandato. Então, vai estar cumprindo o PPA anterior. É sempre assim, é sempre dessa forma. O primeiro ano de mandato do chefe do Poder Executivo, seja ele prefeito, governador ou presidente, é justamente para a elaboração do seu plano. Porque aí o plano plurianual entra para o próximo ano como, na forma de execução, ok? E aí, para cada PPA, nós vamos ter 4 leis de diretrizes orçamentárias, LDOs, e teremos aí 4 LOAs também, ó. Para cada PPA, 4 LDOs e 4 LOAs. Continuando, quais são as características em comum das leis? Primeiro, que as leis são ordinárias. O que é que isso significa? Significa dizer que basta a maioria simples para votar na lei e a lei ser aprovada. Ah, por que eu estou falando isso? Porque você deve se lembrar que eu comentei que a lei é aprovada pelo Poder Legislativo, pelas 2 casas inclusive, tá? Pelo Congresso Nacional, deputados e senadores. E basta a maioria simples para que a lei seja aprovada, ok? As leis são temporárias, por quê? Porque elas têm prazo aí, né, de vigência, coisa que não ocorre normalmente nas leis, né? As leis normalmente elas entram em vigência e não tem um prazo determinado, a não ser se for revogada, ela é revogada. É diferente, mas não tem um prazo assim determinado. Ah, essa lei vai ficar sendo válida durante X período. Não é o que ocorre, pelo menos de maneira comum, vamos dizer assim. Então ela tem um prazo de vigência. Elas são específicas, por quê? Porque há todo um regramento específico para essas leis, ok? A gente vai chamar aí de ideia de ciclo orçamentário. Veremos esse assunto mais para frente. Mas já para você ter uma ideia, que a lei é elaborada, ela é discutida, votada, aprovada, é executada e tem que ter a parte de fiscalização, de avaliação, tanto a avaliação a priori, concomitante e principalmente a avaliação posteriori. Como eu havia dito para vocês, a Constituição Federal modificou radicalmente o sistema orçamentário brasileiro, pois criou o PPA e a LDO e repaginou a LOA. Por que repaginou a LOA? Porque trouxe mudanças bem interessantes, bem pertinentes à Lei Orçamentária Anual. Vamos lá, continuando. Olha que bacana. Agora nós vamos resolver questões para você perceber, visualizar como que o tema já foi abordado em prova de concurso a respeito do assunto, tá?
Olha só, essa questão aqui é da Banca Vunesp, caiu no concurso da Prefeitura de São Paulo para analista de políticas públicas e gestão governamental e diz assim: a respeito do plano plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual, assinale a alternativa correta. Então vamos lá. A alternativa A diz o seguinte: o PPA estrutura ações de Estado para 4 anos e orienta processos anuais via LDO e LOA. E aí, certo ou errado? Pô, é isso aí, gente. Logo de cara, o gabarito da nossa questão é justamente a alternativa A. O PPA justamente faz isso, ele estrutura ações de Estado para 4 anos. Ou seja, é a ideia do planejamento para os próximos 4 anos, que eu havia comentado para vocês. E aí, o PPA vai orientar os processos anuais via LDO e LOA, porque você deve se lembrar que primeiro vem PPA, depois LDO e, por fim, LOA. Então, há um processo, há uma etapa, há um roteiro, né? Vamos dizer assim, um script, ok? Alternativa B. O PPA, a LDO e a LOA são instrumentos de planejamento orçamentário criados no decreto 200/67. Não, está errado isso aqui. Eu falei para você, mencionei que o PPA e a LDO, eles foram criados aí a partir da Constituição Federal de 88. Eu não dei a dica para você, mas já fica para a próxima questão, tá? Pause o vídeo, tente resolver a questão, depois você escute aí meu comentário, beleza? C. O PPA norteia a elaboração da LOA, que por sua vez norteia a elaboração da LDO. Não, o PPA vai norteia a elaboração da LDO e a LDO norteia a elaboração da LOA. D. O PPA é lei proposta pelo Poder Legislativo. Não, é lei proposta pelo Poder Executivo, certo? E a alternativa E, o PPA é instrumento de planejamento correspondente aos mandatos governamentais. O PPA é instrumento de planejamento correspondente aos mandatos? Não, né? Lembra que eu falei que não coincide com o mandato? Ou seja, a gente está em 2019, qual é a consequência disso? Esse ano, o chefe do Poder Executivo Federal, a União, e também do Estado, né, dos estados, eles estão cumprindo o PPA do mandatário anterior, beleza? Por quê? Porque o PPA deles só vai entrar em vigência mesmo a partir de 2020, porque esse ano eles têm o ano inteiro não, né? Uma boa parte do ano, mais da metade do ano, para elaboração do seu plano de 4 anos, beleza? PPA. Bom, fechou? Vamos caminhar. Eu tenho mais uma questão aqui para resolver com você. Essa questão caiu em 2014 na Polícia Federal. Essa questão diz o seguinte: a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, orienta a elaboração da LOA, da Lei Orçamentária Anual, e auxilia na coerência entre o PPA e a LOA. Certo ou errado? Opa, esse item está correto, né, galera? É isso mesmo. Lembrando de novo, ó, PPA, LDO e LOA, certo? Então, há uma etapa, um roteiro, como eu havia dito para vocês. Então, você tem aí o seguinte: a LDO orienta a LOA? Sim, dá para perceber só no esquema que eu coloquei aí de processo, ok? E a LDO orienta a LOA e auxilia na coerência entre o PPA e a LOA? Certíssimo. Por quê? Porque ela é uma lei orientadora. Ela verifica quais são as metas e quais são as prioridades. Aquelas informações que estão aqui no PPA de planejamento, ela vai orientar para a execução na LOA, na Lei Orçamentária Anual. Fechou? É isso aí, galera. Vou ficando por aqui. A gente se vê numa próxima oportunidade. Um grande abraço a todos e continue firme e forte aí nos seus estudos. Valeu! Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Vencendo Concursos. Você acaba de assistir a uma aula, ou uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no nosso curso online preparatório, que é o Gabaritando o Cubatão para o cargo de especialista legislativo na área administrativa. E se você chegou até aqui, é porque gostou, não é verdade? E se gostou, continua, porque eu tenho um recado importante para te passar. Nós do Vencendo Concursos montamos o curso online preparatório, um curso completo com tudo o que você precisa para ser aprovado. E eu quero aproveitar esse vídeo e mostrar para vocês quais são as vantagens do nosso curso preparatório. Olha só, pessoal, vamos lá, para você conhecer um pouco mais a respeito do curso online, tá? Seguinte,
Vantagens do curso. Em primeiro lugar, ao adquirir o curso preparatório, você terá acesso imediato. Vai receber no seu e-mail os dados de acesso e já começa a navegar na plataforma com a gente, tá? Você vai ter acesso ilimitado e o curso fica válido para você durante 1 ano para navegar aí na nossa plataforma, o que é bacana porque o curso acaba servindo de base para outros concursos que virão. Você vai ter no curso teoria e questões comentadas. Aliás, centenas de questões comentadas pelos nossos professores. E isso, com certeza absoluta, faz toda a diferença na sua preparação. Além disso, o material em PDF das aulas. Então, nós transformamos os slides que os professores utilizaram para a gravação dos vídeos em PDF para complementar o seu estudo aí, tá? E olha só, pessoal, preparamos uma série de bônus para você que vai fazer a matrícula no curso preparatório. Primeiro, caderno de questões. São questões gabaritadas para você treinar. Milhares de questões que vai ficar à sua disposição, tá? Você vai baixar o material, o caderno de questões, separado aí por matéria, ok? Nós vamos também aplicar um simulado. A data ainda vai ser determinada, mas nós vamos aplicar um simulado para vocês. Redação corrigida. O concurso exige do candidato a redação. Então você vai ter direito a 2 redações corrigidas aqui pelo Vencendo Concurso. Ninguém tem isso. Isso eu te garanto uma coisa, tá? Esses bônus que nós estamos oferecendo para vocês, ninguém oferece por aí. Redação corrigida, olha, com todo respeito, se você fosse pagar uma redação corrigida, no mínimo você teria que arcar com R$100 cada redação corrigida. Aqui você vai ter direito a 2 redações corrigidas como bônus, tá bom? Além disso, olha só, pessoal, preparamos uma outra coisa aqui interessantíssima. O concurso especialista legislativo para a área administrativa, a prova vai acontecer no dia 8 de outubro, no período da manhã. E no período da tarde, nós vamos ter a prova para a área finanças públicas. Se você tem formação em administração, ciências contábeis, você pode prestar esse cargo também. E aí, nesse caso, eu vou estar dando um bônus para vocês, que é a parte de conhecimentos específicos para finanças públicas, ok? Mas logo de cara eu quero deixar bem claro que não vai ser 100%, até porque, com todo respeito, tá? Impossível você ver todo o conteúdo até dia 8 de outubro para 2 concursos. Então, o que a gente vai colocar na parte de finanças públicas? Aquilo que é mais importante para você ter como conteúdo. Contabilidade, muitas aulas, umas 50 aulas, por exemplo. Orçamento público, Lei Geral de Proteção de Dados, Lei de Acesso à Informação, Lei de Responsabilidade Fiscal, são os tópicos que terão aí na parte de conhecimentos específicos de finanças públicas, ok? Que já é bastante coisa. Então, basicamente, você vai ter 2 cursos em um, porque lembrando que a parte de conhecimentos gerais é igual para os 2 cargos, certo? Agora, olha só o valor do curso preparatório, o valor de lançamento, hein? De R$ 697 por apenas R$ 397 ou 12 vezes de R$ 39,65. Agora me diz uma coisa, o que você compra com R$ 39,65, hein? Me diz. Você não consegue comprar nenhuma pizza hoje em dia. Então, se você economizar um pouquinho por mês, você adquire o curso online preparatório completo, gabaritando o Cubatão. Tá certo? Beleza? Como que você vai fazer para adquirir o curso? Abaixo do vídeo, na barra de descrição, vai ter um link, ou na barra de comentários, vai ter um link. Você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado à página do curso. Lá você vai encontrar todas as informações necessárias. E aí é só preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto, começar a estudar aqui com a gente no Vencendo Concursos. Mas se você tiver alguma dúvida, lá na página do curso tem um chat online. É só você mandar sua dúvida na hora, o pessoal já te responde lá diretamente na página mesmo, tá? Chama alguém lá, o consultor vai te atender e o pessoal vai sanar suas dúvidas. Fechou? Maravilha? Ou você pode também chamar na central de atendimento WhatsApp, tá aí o número 11 97 465 6052. É isso, vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Aguardo vocês dentro da plataforma, hein? Já clica aí no link abaixo, já faz a sua matrícula e inicie imediatamente os seus estudos. Valeu, grande abraço e até mais!